A gente vai mergulhar agora num dos maiores e mais sombrios escândalos do nosso século. E no centro de tudo tem o nome. Um nome que virou sinônimo de poder, de muita riqueza e de segredos terríveis. É a história de um homem que construiu um império nas sombras, conectando as pessoas mais poderosas do planeta. E essa é a pergunta que não quer calar, até hoje, né? Quem, afinal, era Jeffrey Epstein? Quer dizer, como é que um homem que veio basicamente do nada conseguiu chegar no topo do poder mundial? A resposta, olha, não está exatamente na origem dele. A pista está em quem ele escolheu servir. Exatamente. O financista que só servia bilionários. E isso não era uma estratégia de marketing, não. Era uma pura demonstração de poder. Pensa bem, ao só atender bilionários, o Epstein criou um ar de exclusividade, sabe? Que fez dele o centro de uma rede de influência que a gente mal consegue imaginar. Mas o mais curioso é que essa história toda não começou em Wall Street. Para a gente entender como ele virou esse financista poderoso, a gente precisa voltar no tempo para um lugar bem improvável onde tudo realmente começou. Uma sala de aula de elite. É isso mesmo. Antes de todo o dinheiro, de todo o poder, Jeffrey Epstein era professor de matemática. E não em qualquer lugar. Era na Dalton School, uma das escolas mais prestigiadas de Nova York. Ele estava ali, ensinando os filhos da elite da cidade. Um começo que parecia super respeitável, né? E foi justamente isso que serviu como o primeiro passaporte dele para os círculos do poder. Só que é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, mesmo nesse comecinho de carreira, já tinha um segredo ali no meio. Uma contradição que, sinceramente, não faz o menor sentido. A questão é essa: como é que alguém sem diploma universitário completo consegue um emprego como professor numa das escolas mais seletas dos Estados Unidos? Esse é o primeiro grande enigma do Epstein. Já era uma pequena amostra, sabe, da habilidade impressionante que ele tinha de manipular o sistema e de abrir portas que para qualquer outra pessoa estariam fechadas a cadeado. E foi exatamente esse talento, essa lábia para se mover nesses mundos exclusivos, que o catapultou da sala de aula direto para o coração do capitalismo mundial. Wall Street. E a subida dele foi assim meteórica. Foi por causa dos contatos com os pais dos alunos da Dalton que ele conseguiu uma vaga no banco de investimentos Bear Stearns. Daí pra frente foi muito rápido. A ambição era tanta que logo ele fundou a própria empresa, a J. Epstein & Company. Um negócio super secreto que funcionava com base numa única e audaciosa regra. A minha firma só aceita cliente com patrimônio acima de $1 bilhão. Para pensar na audácia dessa frase. O Epstein não estava só gerenciando o dinheiro. Ele estava, na verdade, montando uma lista VIP com as pessoas mais ricas do planeta. E foram esses clientes que se tornaram a verdadeira fonte do poder e de todo o mistério em volta dele. E todo esse poder, claro, começou a se materializar. Virou um império. E não só um império financeiro, não. Um império físico de verdade, com propriedades espalhadas pelo mundo todo. E cada uma delas parecia projetada para guardar os segredos dele bem longe de olhos curiosos. A lista de propriedades é impressionante. Uma mansão gigantesca em Nova York, uma propriedade enorme em Palm Beach, na Flórida, um rancho super isolado no Novo México, um apartamento de luxo em Paris. Cada uma dessas propriedades era como um palco e cada endereço mais um nó nessa sua rede de influência que se espalhava pelo mundo todo. Mas olha, nenhuma dessas propriedades chega perto, nem perto do lugar que se tornaria o epicentro de todo o escândalo. Um paraíso particular que, na verdade, escondia um inferno. O nome oficial da ilha era Little St. James. Fica nas Ilhas Virgens Americanas. Um lugar que parecia idílico, coisa de cinema. Mas para as pessoas que sabiam o que acontecia ali, o apelido era outro. Ilha do Pecado. O nome que já revela o abismo gigantesco entre a fachada pública e a realidade sombria daquele lugar. O nome que já sussurrava os horrores que aconteciam ali, completamente isolados do mundo. Então, a gente vê que a ascensão de Jeffrey Epstein é uma história sobre poder, sobre segredos e sobre muito silêncio. Mas as grandes perguntas continuam no ar. Como exatamente ele construiu esse império? E, a mais assustadora de todas, o que realmente acontecia na tal Ilha do Pecado?